Olá, tudo bem? Fala, Senhor, aqui Deus fala, aqui Deus revela, Deus apresenta maravilhas. E aí, tá gostando? Tá gostando da série? Eu espero que você esteja gostando. Olha, eu confesso que eu gostaria muito de estar trabalhando temas bem assim, mais suaves. Porém, há um perigo muito grande. Nós, como ministros, precisamos advertir, precisamos chamar a igreja para estar atenta aos acontecimentos. Nós estamos aqui na série 2025, o ano mais perto do fim. E vamos agora então para o sexto e o penúltimo tema. Eu espero que você esteja gostando. Remanescente convertido. Onde está isso na Bíblia? Vamos lá, Isaías capítulo 10. Gosto muito desse texto. Esse texto fala a respeito do povo de Deus naquele momento, o povo de Israel, e fala da experiência daqueles fiéis que estavam dentro do povo de Israel, que são chamados o remanescente convertido. Ok? A igreja adventista do sétimo dia é o remanescente para os últimos dias. E todos aqueles que abraçarem a proposta ensinada, as verdades ensinadas pela igreja adventista. Por que você diz com tanta segurança, Jurandir? Porque está em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Porque está em Apocalipse capítulo 14 e o versículo 12. Entende? Leia lá e você vai ver as características do remanescente. Por causa das características do remanescente, nós temos essa segurança. E pasme você, eu vou te dizer que na hora da sacudidura final, muitos que estão dentro da igreja adventista vão sair e muitos que estão lá fora vão entrar. Sinceros fiéis como você, quem sabe que ainda não é adventista, mas eu já quero lhe convidar, venha para a igreja. Eu queria lhe dizer que tem muitos pecadores aqui, que tem muitos falhos, e não olhe para eles, não olhe para mim, olhe para Jesus. E siga a verdade da palavra de Deus ensinada. Isaías capítulo 10 e o versículo 22 diz assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante da justiça. A justiça de Deus, falando aqui a respeito do fim, da destruição, mas a justiça de Deus aplicada aos sinceros e aos fiéis, aqueles que verdadeiramente buscam seguir a Deus. Esses vão revelar o sol da justiça, o brilho da luz do caráter de Cristo. Então vamos lá com relação ao remanescente. É dentro do povo de Deus, é a sacudidura no meio do povo de Deus. Eu te queria dizer, não vá para o extremo do liberalismo, não vá para o extremo do legalismo. Se assente a sua fé na palavra, tenha a base da sua fé na palavra e você viverá a experiência do equilíbrio e da conversão. Conseguirá enxergar os males, os perigos, o que devemos e o que não devemos fazer. Entenda bem isso é muito sério. Não podemos esquecer que a sacudidura, ela proporciona um destaque da vida do remanescente. Por isso, sacudidura sempre existiu ao longo da história. Deus quer proporcionar um verdadeiro despertamento espiritual, de consagração, de santidade no meio do seu povo. Quando se fala em santidade, não está se falando de perfeccionismo, não está se falando de dissidência, não, está se falando da Bíblia, porque a palavra de Deus fala muito sobre a santidade e sobre a consagração. Talvez, meu amado, tenham acontecido coisas no nosso meio e nós precisamos experimentar um verdadeiro reavivamento e uma verdadeira reforma hoje nos nossos dias. Nós não podemos continuar como estamos, nós precisamos avançar e melhorar cada vez mais. Sabe de uma coisa, meu amigo? Mais Bíblia. Olha, o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. A palavra santifica, a oração santifica. O apóstolo João, ele diz que somos fortes pela palavra, porque a palavra permanece. Nós vencemos o maligno porque a palavra permanece. Uma igreja precisa viver consagrada aos ensinos, às ordenanças da palavra. Nós precisamos, Jesus vivia, assim está escrito. Assim diz
o Senhor. E eu quero te convidar para vivermos esta experiência hoje. Eu queria ler um texto que está registrado, escrito por Ellen White, o seguinte: experimentar o avivamento é a tão necessária reforma capaz de nos preparar para a chuva serôdia e para o fim. É o tempo de conduzir um genuíno avivamento e uma profunda reforma na igreja. Será que era só para aqueles dias? Ou nos nossos dias nós precisamos muito mais do que nos dias de Ellen White? É claro, bobo sou eu se achar que era só para aquele dia, para aqueles dias, para aqueles tempos. Nós vivemos os últimos dias e o inimigo ataca muito mais poderosamente hoje do que naquela época. Ele tem muito mais estratégias, métodos e artimanhas hoje nos dias em que nós estamos vivendo. Então eu quero apelar ao seu coração. Viva a experiência da conversão do verdadeiro remanescente. Viva a obediência à palavra. Não siga o ser humano. Não siga os líderes. Pode seguir se eles estiverem conforme a palavra. Mas se não tiver, vá para a sua vida. Eu sei que há algumas decepções aí ao longo da história com relação a algumas estrelas e pessoas até abandonaram a fé. Sabe por quê? Porque elas estavam seguindo os líderes. Siga Jesus, siga a palavra, permanecerá firme. Amém? Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração, converta a nossa vida. Nós queremos viver inteiramente para o Senhor. Por favor, receba batiza o nosso coração com o poder da presença do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.